Muito boa tarde a todos. Hoje vamos começar nossas aulas, iniciar com o tema de substâncias e misturas. Vimos em aulas anteriores alguns tipos de misturas, que eram as misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas hoje vamos dar uma retomada nesse conteúdo, porque essa parte vai ser muito fundamental nas seguintes aulas. Vamos lá por diante. Os materiais encontrados na natureza ou produzidos pelo ser humano podem ser classificados em dois grupos, de acordo com seus componentes. De acordo com seus componentes constituintes. São eles substâncias ou misturas. Agora, o que é substância? Na química, substância é um material que é formado apenas por um único tipo de componente, seja ele uma molécula ou um elemento químico. De acordo com sua composição, as substâncias podem ser classificadas em dois tipos. São elas substâncias simples ou substâncias compostas. A substância simples, ela é formada pelo mesmo elemento químico, ou seja, ela é formada apenas por um elemento químico em toda a sua composição. Por exemplo, a substância hélio, que é um gás, é constituída por átomos isolados de um elemento químico, o hélio. Outro exemplo são o hidrogênio, que é outro gás também, e é formado apenas por moléculas com dois átomos do elemento químico hidrogênio. Pronto, a gente vê que o hélio é formado por moléculas isoladas, átomos isolados do elemento hélio, e o hidrogênio já são moléculas com dois átomos do mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Pronto, aqui temos alguns exemplos de substâncias químicas. Algumas representações de substâncias simples. Temos aqui de vermelhinho o gás hélio, que os átomos eles estão separados, não estão ligados. Temos de azul o oxigênio. Temos aqui duas moléculas e cada molécula ela é formada por dois átomos do oxigênio. Temos aqui embaixo de azul também o gás ozônio, que também é formado por três moléculas, por três átomos de oxigênio. No caso, cada molécula de ozônio é formada por três átomos de oxigênio interligados. E por último temos o fósforo, uma molécula de fósforo, esse tem amarelinho. Temos quatro átomos fazendo ligações, sendo interligados, e em formato de um tetraedro, que para quem não sabe, tetraedro é uma pirâmide de base triangular, todos os lados são triângulos. Depois em química vocês vão ver mais na frente como mais ou menos é o esquema das moléculas, dos átomos. E esse átomo do fósforo está sendo formado por quatro moléculas diferentes. Não, falei o contrário. Essa molécula do fósforo está sendo formada por quatro átomos diferentes, quatro átomos de fósforos interligados. Perdão aí, confundi as palavras. Vamos do seguinte.
Agora, a substância composta. A substância composta, ela já é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Um exemplo é a água. A água tem a sua fórmula molecular de H2O, que é famoso, que todo mundo conhece. A água H2O faz essa relação. Por quê? Porque cada molécula de água ela é formada por dois átomos de hidrogênios, que por isso que tem esse H2, ligado a um átomo de oxigênio. E essa água é um exemplo de substância composta. E as moléculas compostas compõem essa substância e são formadas por dois elementos químicos diferentes, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E também a gente tem que levar o seguinte, que a água potável, a água que a gente tem em casa, ela não é considerada uma substância. Aí vocês podem até falar, eu acabei de contradizer o que você tinha acabado de falar, que a água era uma substância. Porém, a substância que eu falo é a água pura. A água que a gente toma em casa, ela apresenta outros componentes, que são os sais minerais, cloro, materiais de tratamento e dentre outros. No caso, a água sendo substância composta, ela é uma água pura só com as moléculas. Temos aqui alguns exemplos, algumas moléculas de alguns elementos. Temos aqui o gás clorídrico, temos um átomo de cloro, esse verdezinho, ligado a um átomo de oxigênio. Cada molécula é composta por um átomo de cloro ligado a um átomo de hidrogênio. Temos o amônia, o gás amônia, que ele é formado por um átomo de nitrogênio ligado com três átomos de hidrogênio. Temos a água, que acabei de falar recentemente, que são duas moléculas de hidrogênio ligada com dois átomos de hidrogênio ligados com um átomo de oxigênio. E temos o gás carbônico, que são dois átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono. E agora a mistura. Uma mistura ela é constituída por duas ou mais substâncias diferentes, simples ou compostas. Ela é obtida ao combinar-se substâncias em qualquer proporção, sem provocar alterações na estrutura de cada uma delas, ou seja, sem que elas reajam entre si. Alguns exemplos é o álcool, que é vendido comercialmente. Ele é uma mistura de etanol com água. O ar atmosférico, que também é uma mistura de diferentes gases, como o oxigênio, o gás nitrogênio e outros em menor proporção, como o vapor de água. Também no ar temos o ozônio, temos o hélio, todos esses gases fazem parte do ar atmosférico. Os materiais que compõem os seres vivos, como a seiva das plantas, também são misturas. O petróleo é uma mistura de diversas substâncias. E muitos dos materiais produzidos pelo ser humano também são misturas, como ligas metálicas, de aço, de bronze e o latão, por exemplo. E aqui temos um breve resuminho. Temos a matéria, que a matéria
ela é dividida em duas partes, que são divididas em substâncias e em misturas. E cada uma delas são divididas em duas outras partes, subdivididas em duas outras partes. As substâncias são divididas em substâncias simples e substâncias compostas, e as misturas são divididas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E para relembrar vocês sobre as misturas, uma mistura heterogênea é aquela mistura que apresenta duas fases. Ou seja, a gente consegue observar no olho os elementos que foram misturados, que compõem essa mistura. Um exemplo deles é de mistura heterogênea, é aquela mistura que a gente mistura arroz com açúcar, mistura de areia com sal, que quando misturamos, combinamos os elementos, a gente consegue ver 2 ou 3 elementos. E a mistura homogênea é aquela mistura que a gente só consegue ver de uma forma. Nós não conseguimos identificar os 2 elementos a olho nu. Um exemplo é quando misturamos água com sal, ou água com vinagre, água com álcool, que a gente só consegue ver um elemento só. O achocolatado também, que é uma mistura, um achocolatado líquido, que a gente só consegue ver em uma fase, certo? E com isso a gente encerra a nossa aula e deixo com vocês uma atividade, algumas perguntinhas sobre o conteúdo e nos vemos na próxima aula. Tenham todos um ótimo dia.